Eu sempre gosto de ser muito bem atendido aonde eu vou, né? E de ser percebido. Eu falo assim, perceba o seu cliente, né? No momento que ele entrar na sua barbearia, no seu salão de beleza, né? Cumprimente, mesmo que você esteja atendendo, né? Olá, fulano, chama ele pelo nome, né? Sente-se, né? Então, assim, o atendimento hoje não só vai agregar muito na valorização do seu serviço, para a venda dos produtos e tudo mais. Então, para mim, atendimento hoje ele é, assim, um dos principais motivos para o sucesso, tanto do salão de beleza, da barbearia ou de qualquer outro ramo. E o assim, por exemplo, porque aí a gente fala, eu gosto de ser bem atendido, mas o que é isso? O que diferencia esse bom atendimento? Porque às vezes a pessoa tá de mau humor, né? Com toda Você certeza. chega lá no momento e aí, mas o que é essa diferença? O que traz essa diferença no atendimento? Eu costumo falar, Mari, que um excelente atendimento ele começa no momento em que o cliente abre a porta do seu estabelecimento. A forma como você faz um acolhimento, a forma como você recepciona esse cliente, a forma como você direciona o seu olhar a ele, né? Porque o corpo fala. Então, antes mesmo que você verbalize, o seu corpo fala e o cliente entende se ele está sendo bem-vindo ali no seu segmento, no seu negócio. Então, nada melhor que um olhar acolhedor, pegar na mão se você estiver disponível, caso não esteja em atendimento, deixar o cliente bem, falar que tem uma água, um café, de forma que o cliente sente, caso tenha pessoas ali sendo atendidas, e sinta-se acolhido e à vontade naquele lugar. Às vezes, quando eu estou nos ambientes de barbearia, eu estou sentada aguardando os profissionais acabar o atendimento e eu falo, olha, seu cliente, quando tem essa possibilidade, né? Seu cliente chegou, ficou meio perdido, ninguém foi falar com ele não sabia quem era barbeiro, quem era cliente. Então é isso, é você se direcionar para o cliente. Não é o cliente que tem que se direcionar para o colaborador ou para o proprietário do estabelecimento. É você. Inclusive, responsabilidade maior do proprietário. Porque eu falo que ele é o exemplo. Então, quando ele tem um comportamento empreendedor, acolhedor, de um excelente atendimento, com toda certeza, os colaboradores farão igual. E essa questão do atendimento também, eu acredito assim que vai além do momento lá dentro, né? Da barbearia, do salão. Porque, querendo ou não, o melhor marketing, quem tem a melhor venda que tem é o boca a boca, né? Com toda certeza. E quando a pessoa sai de lá satisfeita, acabou. Vai recomendar pra todo mundo. Às vezes o resultado do cabelo ficou bom, mas o atendimento foi ruim. A pessoa fala, ficou muito bom, mas não vai lá não, que é dor de cabeça. É isso mesmo. Eu costumo falar, Mari, que é 50-50. Se você faz uma boa técnica, mas não atendeu bem, você não vai fidelizar aquele cliente. Sim. Mas se você atendeu bem e não teve uma boa técnica, também não vai conseguir fidelizar. Então tem que ter as duas coisas ali unidas. Isso é super possível. Eu costumo falar nos meus workshops nas barbearias que não existe malabarismo para prestar um excelente atendimento. Começa com a empatia, como você gostaria de ser tratado. Então, da maneira como você gostaria de ser tratado, trate também o seu cliente. Legal. E, Léo, quais são, assim, uns pontos críticos que você vê, assim, que são os primeiros passos que você acha que tem que acontecer dentro do salão, por exemplo, para poder ter esse bom atendimento, sabe? O que são pontos, assim, que dá para prestar atenção, que se começar por eles, o bom atendimento tá garantido? Então, nessa longa caminhada que eu vejo, né, que eu tenho, eu vejo muito, eu te falei assim, é a falta de empatia, tá? E de visualizar o seu cliente, igual eu falei. Na hora que o cliente chegou, né, você tem ali 3, 4 segundos para notá-lo que ele está no seu espaço. Então, um dos pontos mais que tem que se melhorar é nisso, né? Perceber que o cliente chegou, falar igual a Liliane disse, né? Tudo bem, sente-se, toma uma água, se estiver não atendendo, vai lá, cumprimente, né? Aperte de mão. É isso, né? Procurar saber do cliente como foi o dia dele, como foi o trajeto dele até o espaço, no salão de beleza ou na barbearia, né? Então, esses pontos que eu vejo que tem que ser mais melhorado, né? Porque hoje o atendimento tá meio que mecânico, né? Sim. Tá bem mecânico. A gente chega, parece que é um robô atendendo a gente, né? Sim. Então, tentar descobrir o assunto que o seu cliente saiba mais, que ele gosta mais, se é de futebol, se é de jogos, se é de cultura, política, né? E tentar fazer com que esse atendimento se torne prazeroso para ele, né? Então, os pontos que eu vejo mais críticos é isso. Os clientes hoje estão sendo uma coisa muito mecânica, né? Então,
abordagem rápida do seu cliente quando chegar, né? E saber identificar o perfil desse cliente para poder prestar um atendimento com qualidade extrema para ele, igual você falou. Legal. Se o cliente sair satisfeito dali, né? A possibilidade de ele propagar o seu espaço, ter um bom atendimento, ter uma boa mão de obra, é enorme. Mas se você falhar também, infelizmente, hoje a parte negativa sobressai muito mais, né? Falar, nossa, o atendimento ali foi muito ruim, né? Cheguei lá, não tem ar-condicionado, mas não estava ligado, né? Não tem água, não me ofereceram uma água, né? Não perguntou se eu gostei, como eu estou me sentindo. Então, assim, esses pontos pequenos que a gente tem que, na minha parte, melhorar bastante ainda para que o concedimento seja de excelência. Eu achei interessante você falando aí, descobrir o que seu cliente gosta, né? Conversar com ele, tentar puxar um assunto. Eu acho que é muito legal a gente falar dessa questão de atendimento, principalmente aqui em Uberlândia, porque é uma cidade, isso a gente já falou aqui em outros episódios, e eu percebo que é algo que os profissionais falam com recorrência, que a gente vive numa cidade que é conhecida pelo mau atendimento. Sim, né? Em todos os lugares. Eu brinco, gente, essa é a frase que eu mais falo. Eu acho que tem gente que apanha antes de trabalhar e, tipo, tá nervoso com a situação e aí decide tratar mal. E eu percebo também que nesses espaços, né, assim, por exemplo, barbearia, no salão, é um lugar que a gente vai pra passar um tempo, né? Querendo ou não, é o refúgio, é o lugar que você tá lá pra se embelezar, pra gastar um tempo. E eu acredito que o ambiente da barbearia, né, do salão, faça a diferença, né? Como vocês me falam a respeito disso, sabe? Assim, às vezes, Lili, você que tá mais presente aí, como que eu gero esse ambiente da barbearia, gerencio isso pra ser algo agradável, pra colocar todo mundo? Porque, por exemplo, às vezes você chega na barbearia, tá o som alto, uma música, sei lá, um pagode. Eu não gosto de pagode, tá tocando um funk. Às vezes sou uma pessoa conservadora, não gosto muito. Como que você dá essas dicas práticas, assim, sabe? Pro atendimento, mas também pra essa questão do ambiente. Legal. O Léo falou uma coisa que é extremamente importante e que eu gosto sempre de ressaltar nos meus atendimentos. É identificarmos o perfil do nosso cliente. Porque às vezes a maneira como eu trato o Léo não é a maneira como eu vou tratar a Mari. Sim. Por quê? Porque são perfis diferentes, têm gostos musicais diferentes, enfim. Então, geralmente eu falo, identifica o perfil do seu cliente. Identificou o perfil do seu cliente, se é uma pessoa mais amável, dê uma atenção melhor, um olho no olho. E eu costumo falar que a gente tem uma cola muito bacana hoje em dia e que a gente não usa para identificar o perfil do nosso cliente, que é o Instagram. Verdade. Então, se a pessoa já é o seu cliente, você pode ir até o Instagram, ver o perfil, se é uma pessoa casada, se não, se tem filho, se não, se é uma pessoa que gosta de viajar, se é uma pessoa que trabalha, em que segmento que ela trabalha. Hoje o Instagram, ele traz para nós todas essas informações. Se é uma primeira vez que o cliente vem na barbearia ou no espaço do salão, aí tem algumas perguntas chaves que você começa a fazer. E eu costumo também falar que quando o cliente ele é monossilábico, é porque ele não tá afim de conversa também. Então, um excelente atendimento não significa que eu preciso ser falante. Mas às vezes você percebe que aquele cliente ele não está num dia bom, ou ele chegou na barbearia para espairecer, porque ele acabou de sair de uma discussão, de um ambiente pesado. Sim. Então, quando você lança algumas perguntas, você mora aqui na Redondeza? Sim. E aí, você tem filhos? Não. O cliente começou a responder dessa forma, pessoal, ele não quer papo. Ele quer o espaço da barbearia para fazer o corte dele, para fazer a barba dele ou qualquer outro procedimento. E se ele sair da barbearia, eu me deparar com ele e perguntar, você foi bem atendido? Ele vai falar, fui bem atendido. Por quê? Porque a pessoa soube respeitar o espaço, a privacidade dele, porque era um momento que ele não queria conversar, ele simplesmente queria que alguém fizesse o trabalho dele. E mesmo porque o ambiente da barbearia, assim como os salões, acaba sendo um refúgio para a pessoa. Sim. Eu, particularmente, quando vou pro salão, eu quero me desconectar do mundo lá fora. Sim. E me conectar ali dentro. Então, nada melhor que uma boa estrutura para nos atender e que não precisa ser uma mega estrutura, eu canso de falar isso, pode ser uma estrutura mega simples, mas se você tiver uma água, se você tiver um café e um bom papo, ali já é meio caminho andado, né? Então é isso, é identificar, Mari, o perfil do cliente e dar um atendimento de acordo com o perfil dele. Se é uma pessoa mais extrovertida, mais amável, com toda certeza ela vai querer falar sobre viagem, sobre algum passeio que ela fez. Então, é muito mais fácil de você ter relacionamento com ela. Sim. Quando é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que aos poucos ela vai se soltando. E aí, como dica básica,
siga ela no Instagram para que você tenha mais informações a respeito e no próximo atendimento aí sim você tem mais assuntos com essa pessoa. Legal, legal. Léo, você tem uma dica prática aí que você geralmente conversa com as moças no salão, né? Que você vende mais produtos femininos, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu queria até conversar com vocês, eu não sei, eu não frequento ambiente de barbearia, mas eu acredito que tenha, né? Porque salão geralmente é um lugar de muita fofoca, né? Todo mundo fala de tudo, todo mundo discute de tudo. E aí, como medir, né, até onde pode ir essa conversa? Por exemplo, porque às vezes a pessoa tá conversando do lado, você viu o que aconteceu com o Gustavo Lima, sei lá, tô pensando aqui, o que aconteceu, não sei o quê. Só que às vezes não é o famoso, às vezes é uma pessoa. Como que o profissional consegue lidar? Porque eu acho que isso também faz parte do atendimento, Faz né? parte. Faz muita parte, né, o Mari? E essa dica que você tá dizendo, o pessoal fala muito, né, de pessoas famosas, falo de parentes, falo de amigos, né? Eu frequento mais salões de beleza mesmo, que eu atendo mais salão de beleza, né? E a conversa rola solta mesmo, então assim, é igual a gente tá falando aqui, tentar saber o tipo de pessoa que tá ali dentro, né? Pode ter uma pessoa introvertida, como pode ter uma pessoa bem super fechada também, né? Já aconteceu disso comigo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não converso tanto com os meus clientes sobre assuntos fora, sobre o que aconteceu com o Gustavo Lima, sobre o que está acontecendo na política, né? Eu foco mais no meu trabalho, porque é o meu perfil mesmo, né? Converso, mas nem tanto. Então, assim, tentar identificar se esse assunto não está sendo pesado ali no momento, né? Porque eu já vi mesmo brincadeiras de clientes brincando com outra e uma outra cliente sentada com outra profissional, nítido no rosto dela que ela não tá gostando daquele assunto. A decepção, né? Isso, então tem que ter essa percepção, né? E você, como proprietária de salão de beleza e barbearia, saber notar isso. Saber o tom de voz está alto, está baixo, as palavras que estão sendo usadas, né? Sim. Que estão ali dentro. Porque é um negócio falou, a gente vai na barbearia, né? Vai no salão de beleza, é um lugar para aumentar a autoestima, para sair dali renovado, né? Então, pode ter um espaço que você vai ter todos os tipos de pessoa ou só mesmo do seu perfil ali, né? Então, como profissional, na minha visão, é saber identificar, olhar, né? Se os seus colaboradores estão tratando essas pessoas de uma forma que está sendo legal, né? Para elas, sendo um papo legal, se não está infringindo o outro, né? E, na minha visão, é isso, né? Fazer com que o cliente se sinta à vontade ali dentro do espaço, né? Legal. E que não seja algo que vai degrenir o outro, a imagem do outro, porque isso aí rola mesmo. Principalmente feminino, gente. Mulherada conversa pra caramba e são assuntos diversos. Posso abrir um parênteses? Diga. Mulherada conversa muito, gente. Aí eu vou te dizer, Mari, barbearia tem fofoca. Eu tenho certeza. Tá? Tem cliente meu que fala assim, você tá com pressa? Eu falo, não, senta aí que eu tenho que te contar um negócio. Então, assim, quando eu fui trabalhar nesse universo masculino, porque eu também fui criada dentro de um salão de beleza, né? Minha mãe é cabeleireira. Ah, que legal! Minha tia é cabeleireira, né? Então eu já conheci esse universo do salão feminino. E imaginei que quando, né, eu entrasse na barbearia ia ser algo muito diferente. Mari, por incrível que pareça, não São é diferente. né? Eu tenho clientes que choram pra mim porque perdeu um grande amor. Entendeu? Eu tenho clientes que adoram uma fofoca. E eu tenho clientes que, além do meu cliente barbeiro, o cliente dele também gosta de uma fofoca. Então não é uma coisa voltada só pra mulheres. E foi algo muito bacana que eu descobri nesse universo, que eu costumo falar pra muitas mulheres. Gente, os homens têm sentimentos sim. Ixi. Eles também sofrem por amor. Então, até assim, fugindo um pouco do que nós estávamos falando, mas é um relacionamento que eu crio com o meu cliente, entende? Então, às vezes eu entro ali na barbearia, eu já faço uma leitura dele e eu já percebo que ele não tá num bom dia. Entendi. Então, às vezes aconteceu uma separação, uma briga com a esposa. Então, antes mesmo de vender o meu produto ou o meu serviço, eu estou ali para ouvi-lo. Ele legal. quer um desabafo. A gente faz uma troca de experiências, afinal de contas, né? Eu também já tive relacionamentos, já fui casada. Então, acaba tendo essa troca de experiências. Tem essa questão da hombridade, da compaixão, né? Mas os homens também têm sentimento.
Ah, que gracinha. Gente, mas eu tenho certeza que isso acontece em barbearia. Sabe por quê? Vocês conversando aí, eu lembrei. Teve um dia que eu mandei mensagem pro meu namorado, eu falei, o que vocês estão fazendo nele? Vim com os meninos cortar o cabelo. Falei, mas eles cortam o cabelo no mesmo lugar? Não, a gente veio no barbeiro do fulano, nós estamos aqui, tá todo mundo conversando. Eu falei, entendi. Porque hoje em dia é uma coisa super legal. Eu amo isso. Inclusive, eu falo que se tivesse um salão com essa estrutura, seria maravilhoso. Dia de sexta-feira, eu percebo que barbearia virou lugar, referência de happy hour. Que legal. Entende? Então, por exemplo, tem... A maioria das barbearias que eu atendo hoje é com horário marcado. Então, aquele cliente que corta toda sexta-feira às 17h30... ele encontra os colegas ali que também vai no mesmo dia, no mesmo horário. Aí, se tiver uma mesa de sinuca, eles vão brincar de sinuca. Se tiver uma cervejinha, enfim. Aí, ali acabou virando, né? Mas um verdade. ponto para eles se encontrarem, para eles falarem de trabalho, para eles falarem sobre negócios, para falarem sobre, né, vários assuntos. E é isso que eu percebo, porque dia de sexta-feira... eu trabalho até tarde. Geralmente eu vou até umas 8h30 da noite. Então eu percebo esse movimento gostoso que dá ali na barbearia. Legal. Desse happy hour ali nas barbearias, que é bacana. Legal. Realmente, não tem muitos espaços femininos inovadores, né? Assim, Sim. nesse sentido. Eu nunca vi um salão, por exemplo, feminino. Nunca vi, tá? Se tiver, vocês me falem. Que tem a cerveja. Não, eu também não. Porque a cerveja é só no espaço de barbearia para homens. Por que não pode ter no espaço de mulher? Né? Eu cheguei a falar isso, que o salão de beleza, ele estagnou. A barbearia está em evolução contínua, em crescimento. Você Exatamente. vê hoje, muitos mais barbearias trabalham, né, com o IGIC, com outras formas de fazer agendamentos. O salão de beleza ainda não, tá ainda tudo na caneta, ainda na agenda. Manual, né? E eu falo, gente, tem que evoluir, né? A gente tem um projeto dentro da Benton, que é chamado Dia da Beleza, né? Para fazer um dia desse que acontece como se fosse, né? A gente criar um dia especial ali dentro do salão de beleza, né? Um momento especial, não só para corte, né? Só para um bate-papo, né? Legal. Né? Uma cliente minha fez isso, eu adorei, ela colocou como chá com elas. Toda terça-feira ela faz, né, um happy hour lá das 16 até as 18h30. Fecha parcerias com o pessoal de Mary Kay, outros produtos eróticos, sabe? Produtos, aí leva, bate um papo legal com as meninas, sabe? Então é uma forma de descontração. E isso é raro de se ver, muito raro. É raro mesmo. Isso é quebra de padrão, né? Eu penso assim, às vezes, tem clientes meus que chegam assim pra mim e falam assim, Liliane, me dá aí um feedback, o que você acha que eu posso melhorar? Eu falo assim, cara, sabe quem é a pessoa que melhor pode te avaliar e te dar um feedback sincero? Seu cliente, né? Chega no seu cliente, principalmente aquele cliente que você já atende um bom tempo, que tá ali contigo semanalmente ou quinzenalmente. Pergunta pra ele o que eu posso melhorar no meu ambiente. O que você gostaria de chegar e ver aqui no ambiente da barbearia, entendeu? É sobre isso. Os salões de beleza é um padrão mesmo. Agora as barbearias têm saído. Ontem eu fui fazer uma prospecção de um cliente que saiu de uma barbearia como colaborador e hoje ele tá como proprietário. Legal. Gente, ele soube exemplificar para mim, na prática, o que ele está proporcionando para o cliente dele. Uma experiência fantástica. Que legal. Quando o cliente dele chega até a cadeira e vai fazer a barba, ele inclina a cadeira, ok, até aí é tudo natural, porque as barbearias têm as cadeiras reclinadas, mas ele coloca uma música tranquila, ele borrifa um cheiro diferenciado para o cliente e ele dá o comando da Alexa. Alexa, apague a luz. Apaga, fica uma luz central ali. Eu falei, cara, e ele fez tudo isso comigo para me apresentar, né? O formato que ele estava atendendo. Falei, cara, esse é o espaço maravilhoso para o cliente chegar e se conectar com ele, né? Desconectar do mundo lá fora e ter um momento ali para ele. Sim. Eu adorei a experiência. E aí, às vezes, eu percebo que isso tá muito ligado às barbearias. Sim.
Né? No ambiente feminino eu ainda não vi que... Mas olha só que o tanto que é interessante perfis diferentes, né? Na mesma hora que eu chego numa barbearia e tem aquele perfil de happy hour com os amigos, tem a barbearia que é só por agendamento, só entra um cliente para dar para ele essa experiência de algo mais tranquilo, mais sereno, né? Para ele descansar mesmo a mente. Com certeza. E até vocês comentando aí, né, desses perfis, da questão do salão de beleza, eu sinto que os salões de beleza, como inova muito nas técnicas, né? Sempre tem alguma coisa. Técnicas são ótimas. Em espaço, em questão de espaço, é tudo muito semelhante. Até a estética de salão de beleza é tudo muito parecido. Pelo menos aqui em Uberlândia, né? Eu acredito sim, porque tem referência dos grandes, né? De grandes salões, por exemplo, a Dark, que tá estabelecida aqui. Eu percebo que é mais ou menos o mesmo padrão. Um espaço clarinho, às vezes um rosa, com a poltrona e tal. E aí, assim, o que vocês diriam? Porque além do espaço, igual você falou, não precisa ter o espaço luxuoso, né? Não mesmo. Mas um espaço confortável. Sim. O que seriam as coisas, assim, principais que vocês enxergam? Esse é um espaço confortável para você prestar um serviço de beleza. Opa, Primeira coisa que eu acho é a higiene. Eu ia falar isso agora. Concorda? Plenamente. Higiene. Porque eu chego assim em ambientes caóticos. Imagino. Muito sujos. E aí, quando eu tenho um certo relacionamento com o cliente e ele está ali a sós comigo, eu costumo dar um puxão de orelha. Então, eu já cheguei em barbearia que tinha resto de comida azeda. Eu já entrei em barbearia que tinha mau cheiro, no sentido de chulé mesmo, coisas desse nível. Então, isso não significa estrutura e luxo, significa higiene. E independente de ser uma estrutura simples ou luxuosa, tem que se atentar a isso. Porque eu também já entrei em boas estruturas, mas muito desorganizadas, muito sujas. Então, acho que a primeira questão a higiene, né? A primeira questão é a higiene, depois a organização, Isso. né? Também eu já vejo, quando falando na sua visita mais salões de beleza, gente, toco de cigarro, apagado com cinzeiro ainda, nos vasos, sabe? Nossa, gente, toalha toda jogada para todo lado, tudo sujo de cabelo. Então, assim, a higiene hoje e organização, né? Então, para mim... a higiene em primeiro lugar e a organização em segundo, né? Deixar o ambiente, igual você falou, não precisa ser grande, né? E luxuoso. Não precisa. Cheio de LED, né? Não, mas organizado, limpo, né? Compra um cheirinho, borrifa lá, exatamente. Né? Que exala tranquilidade, né? Uma música legal, também um som ambiente, também que seja uma coisa que vai transmitir paz, negócio. Você falou, os salões de beleza, você vê muito coisas... claridade, branquinho, né? Que remete como dizer assim, uma coisa mais calma, né? Tranquilidade, serenidade, vamos dizer assim, Sim. né? Então, assim, mas é isso, é se atentar a isso, as limpezas, né? Materiais, vejo muito prancha, secador, as escovas cheias de cabelo de outro cliente, né? Não limpa direito, com boca tudo suja lá dentro da cuba onde você vai pôr o cabelo da sua cliente, né? Então, se atentar a isso, né? A questão da higiene mesmo e da organização do salão. Sim. Terminou de fazer o atendimento, faça a limpeza ali para aguardar o próximo cliente, né? Até do próprio profissional, né? Eu já atendi clientes que na barba dele tinha resto de comida. Então, assim, se você é barbeiro e tem resto de comida na barba e tá ali para cuidar da imagem do seu cliente, que confiança você tá passando pro seu cliente, né? Que zelo é esse? Você não tem nem consigo mesmo, será que você vai ter com o próximo? Sim. A questão das toalhas, banheiros masculinos, geralmente eles são muito mais desafiantes, né? Eu... posso contar nos dedos, assim, quantos banheiros de barbearia que eu entro. A maioria eu não entro porque a situação é caótica. Ah, porque é homem? Não tem nada a ver. Porque eu atendo vários homens que a barbearia é extremamente organizada. Então, isso não tem a ver com gênero. Sim. Isso tem a ver com empreender e oferecer o melhor para o seu cliente. Até um ambiente para você mesmo estar, né? Que seja limpo, que seja aconchegante, que tenha uma água fresca para o seu cliente tomar. Sim. Que tenha um cafezinho. Existe algo mais acolhedor do que você receber alguém e falar assim, vou preparar uma água para você, vou preparar um café para você, o que você prefere?
Isso é muito acolhedor. Não, isso que eu ia falar, em Minas principalmente, né, gente? Tem que ter um Isso. cafezinho. Tem que ter. Isso. Não precisa ser um cappuccino com borda de Nutella, pode ser um cafezinho, né? Exatamente. E eu amo café. Então, os clientes que eu atendo, geralmente quando eu chego, tem uma barbearia que eu atendo, chama Happy Hour. Aham. Sempre que eu chego, eles falam assim, Liliane chegou, vai passar um café fresco pra ela. Legal. Porque eu atendo ele até melhor. É. Tem café, é um ambiente que você já fica muito mais entregue àquele ambiente, muito mais feliz, né?